Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos Meus amigos, meus irmãos, agradeço as manifestações de entusiasmo com referência às chaves bíblicas da volta de Jesus ao planeta que ele próprio fundou, que era mundo de expiação, ainda vai ser um pouquinho mais, mas que daqui a pouco será paraíso, que o próprio Jesus diretamente o governará. Vejamos então mais um trecho da chave bíblica número 15, aquela que assinala a atividade do anticristo, o Cristo de Satanás e seu domínio mundial neste final de ciclo. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, exatamente como se encontra no livro do presidente da LBV, Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Capítulo 7 de Daniel. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca
e falava com insolência. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, e devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, e diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca e falava com insolência, e parecia mais forte que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Meus amigos, meus irmãos, isto ainda vai acontecer. E quem vai prevalecer contra os santos de Deus, os escolhidos, não é o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, com dentes de ferro e unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços, pisando aos pés o que sobejasse. Quem vai fazer guerra contra os santos de Deus, contra as ovelhas do rebanho único, e prevalecer contra eles, claro que vitoriamente, é o pequeno chifre que arrancou 3 dos primeiros chifres do quarto animal, espantoso e terrível, sobremodo forte, com dentes de ferro e unhas de bronze. Os legionários já estão devidamente avisados. João, o vidente de Patmos, realmente já nos avisou em sua primeira epístola da vinda de muitos anticristos. Mas é claro que salientou o pior de todos, o anticristo do fim, que é exatamente o Cristo do diabo. Já expliquei aqui que assim como há a Trindade do bem, Deus, Jesus, Espírito Santo, Paráclito, também há a Trindade do mal, Satanás, Anticristo, falso profeta. Este é o falso Cristo de Satanás. E este, quem o define muito bem, é o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais de vossa mente, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ninguém diria melhor. Isto prova que na parte profética das suas epístolas ou cartas,
o apóstolo Paulo foi inspirado exatamente por Deus. Seus erros, que apontei em outra obra, representam a parte humana da Bíblia, e Deus não tem nada com isso. O próprio apóstolo dos gentios deixou duas advertências que liquidam este assunto. Primeira, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 21 e 22. Na lei está escrito: por outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas nem ainda assim eles me ouvirão, diz o Senhor Deus. As línguas, pois, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Agora, as profecias são um sinal não para os infiéis, mas para os fiéis. Profundíssimo, só podia ser de Deus. Vejam bem. As profecias são um sinal não para os infiéis, mas para os fiéis. Os infiéis confundem profecia com horóscopo. Segunda advertência de Paulo apóstolo. Segunda a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, apto para toda obra boa. Ouviram com atenção? Toda, isto é, qualquer escritura, porque não está escrito aqui toda a escritura, toda a Bíblia. Aí seria irremediável, seria a Bíblia toda. Mas não. Toda escritura, toda sem o a escritura, senão seria toda ela de Deus, mas não. Toda escritura, qualquer escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda obra boa. Então está aqui bem claro, não é toda a escritura. O que é de Deus é a parte profética. Os profetas foram apenas médiuns psicógrafos. Nem eles sabiam o que é que estavam profetizando. Por quê? Porque a profecia não era deles, era de Deus. Como quando Jesus diz: Aru, escreve aí. Eu escrevo e depois é que vou saber o que é que ele quer. Não, nós somos meros e ordinários instrumentos, nada mais que isso. Aí está o valor da pregação da LBV, que faz este discernimento fundamental. Há a parte divina da Bíblia, essa é eterna, e a parte humana da Bíblia. Deus não tem nada com isso. A parte profética, a divina, é infalível, porque vem de Deus. Agora a parte humana está cheia de fantasias, porcarias, como todas as coisas que saem da cabeça do homem. O homem tem fantasias, porcarias, não poderia deixar de tê-las na própria Bíblia. Mas Santo Agostinho, referindo-se à Bíblia, afirmou que é uma espécie de impiedade não ler aquilo que por nós e para nós escreveu a mão do próprio Deus. Coitado de Santo Agostinho, enganou-se redondamente. Deus não escreveu a parte humana da Bíblia, escreveu a parte divina.
mas não a parte humana, que do contrário nem eu acreditaria em Deus. Que a paz de Deus esteja no nosso coração de legionário fiel. E todos aqueles que se afastaram, estão com vergonha de voltar, tratem de salvar suas almas, porque Deus está presente.